Ó, o Macmillan Oliveira. Seria possível uma espécie da era Mesozoica desenvolver sem ciência como o Homo habilis ou outra espécie do gênero Homo? Cara, possível é. Possível seria. Não teria. Assim. Agora a questão é quais são as pressões envolvidas para isso? Pressão de sobrevivência. Porque no nosso caso houve uma coisa muito peculiar. Se você for ver o tamanho do nosso cérebro, se você vê, ó, os, os mamíferos, em linha geral, já têm um cérebro maior do que a maioria dos outros animais. E dentre os mamíferos, os primatas, em linha geral, já têm um cérebro maior do que o dos outros mamíferos. Então, isso tudo tem a ver com sociabilidade, com mecanismo de sociabilidade. A gente sabe, eu já falei isso mais uma vez em vídeos recentes, que o nosso cérebro cresceu principalmente para aprender a lidar com outros da nossa espécie. O maior problema que o ser humano já enfrentou na sua história na vida nunca foi fome, frio, sede, sei lá, falta de abrigo, chuva. O maior problema que ele sempre enfrentou foi outro humano. Foi outro ser humano. Nós evoluímos para aprender a lidar uns com os outros. Assiste a série do Império dos Chimpanzés. Eu sempre estou falando isso. Estou parecendo o Tim Maia falando Leia o Mundo em Desencanto. Né? Leia o Mundo em Desencanto. E tal. Mas, enfim, o universo em desencanto. O universo em desencanto. Que beleza. É só para a Beatriz fazer um corte. Né? Que beleza apreciar a natureza. Então, aí no fim das contas, a gente desenvolveu então esse cérebro provavelmente, principalmente para a gente conviver com outras pessoas da mesma espécie. Na nossa sociedade começou a ficar complexa demais e quem tinha um cérebro maior estava melhor. E o efeito colateral desse cérebro maior era também conseguir comida mais fácil, enfim, facilitou outros aspectos da vida, apesar de ter piorado o parto. Né? Então, é algo que, sei lá, que pressão seletiva você teria nesse sentido para que os dinossauros desenvolvessem? Porque eles tinham, os carnívoros pelo menos, tinham a mãozinha, né? Eles tinham mãozinhas, conseguiriam manipular e eles tinham até um proto-polegar, né? E até hoje as aves têm, né? Se vocês viram aquele vídeo de Natal lá nos Três Elementos. Então, né, eles tinham essa movimentação aqui, essas garrinhas, daria para eles tentarem fazer. Mas qual a pressão seletiva, né, para que isso acontecesse? E outra, a gente não teve nenhum réptil mais inteligente, nunca, pelo menos que a gente saiba, do que um corvo. O corvo até hoje é o dinossauro mais inteligente que a gente tem notícia, no sentido de proporção do tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo. Então, tá meio longe. Tá meio longe, né, Gatucho? Não é bonitinho? Tá meio longe aí para saber como é que é, sabe? Então esse aqui é o grande ponto. Quais seriam as pressões seletivas e se elas iam desenvolver nesse sentido também. Por exemplo, uma outra coisa que faz com que o cérebro dos primatas seja maior tem a ver com o formato da cabeça, o achatamento da face para um desenvolvimento maior de uma visão binocular, mas também porque você está lidando com um mundo em 3 dimensões. Os primatas precisam pular de galho em galho, e isso é uma tarefa muito complexa, porque você tem que calcular a distância, a lateralidade, para onde você está indo. Então, tipo, o cérebro maior ele também facilita isso, né? É um mundo em 3D, mas ele é muito difícil de manusear, de manejar. É só você ver qualquer macaco assim, arborícola mesmo, assim, pulando, assim, vendo, cara, você vê a quantidade, a rapidez de movimentos que ele faz e não cai. Claro, alguns caem, mas em linhas gerais não. E pulando, e dá uns pulão assim, chega e consegue segurar no galho lá do outro lado. Cara, isso é uma coisa difícil, mano. Isso é uma coisa esquisita.